nos faz viver, Deus de milagres. Quero compartilhar com você, bem rápido, sobre algumas características de uma igreja que é viva. Aleluia. E eu quero ler um versículo, 1 Coríntios 13:13. Coloca aí para mim. Você pode ler esse versículo comigo no 3? Amém? 1, 2, 3. Agora, pois, permanecem a fé, nossa, eu vou ler numa versão que eu tenho aqui, tá? 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Coloca para mim aí Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Gostei dessa versão. Tem uma versão que diz assim: o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Isso é fato, isso é bíblico. E isso não vai acontecer, isso já está acontecendo. Só que o que me deixa feliz é que em toda a versão fala de muitos, quase todos, ou de alguns. E isso me deixa muito claro como esse capítulo de Mateus 24:12, ele está tão atrelado com 1 Coríntios 13. E como ele está tão atrelado desde Gênesis e vai até Apocalipse, e uma igreja viva para esse tempo, ela precisa estar apta a combater a esse esfriamento. Porque se você concorda comigo, se o amor de muitos ou de alguns esfriará, é porque haverá em outros um amor latente, um amor que será evidenciado, um amor que estará pronto e disponível a combater a esse esfriamento. E a igreja, essa, é ela quem é a portadora desse verdadeiro amor. Você e eu somos portadores desse verdadeiro amor, desse amor pleno, que não pode e nem deve se esfriar. Por isso que temos que em alguns momentos da nossa vida tomar algumas posturas que revelem o amor, o verdadeiro amor. Porém, se não cultivarmos esse amor, porque para quem é da casa sabe que para nós o amor não é um sentimento, ele é mais que um sentimento. Amor é um verbo, amor é uma ação. Então ele vai além de um mero sentimento. Porque aquele que ama verdadeiramente
ele está disposto a cumprir os 2 principais mandamentos que foram deixados, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Agora, como vai esfriar o amor? E eu quero apresentar uma perspectiva minha, o qual eu tive com Deus, que Deus, o Espírito Santo me falou. Que nível de amor você carrega para consigo mesmo? Para consigo mesma? Se você diz que ama a Deus, se você diz que ama a seu irmão e você não se ama, está errado. Se você diz que ama a Deus, não ama o seu irmão e se ama, está errado. Se você tem suas dúvidas realmente se ama a Deus, não ama o seu irmão e se ama, está errado. O verdadeiro amor, o que vai permanecer, é o amor que age em cumplicidade através da unidade do corpo de Cristo. Só pode ser completo e eficaz quando eu amo a Deus acima de qualquer coisa e quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo. E sabe o que é mais louco? E hoje de manhã eu estava conversando no café de líderes. Para você amar o próximo, você precisa ser um exemplo do amor de Cristo em você e através de você. No livro de 1 Coríntios, no último versículo do capítulo 13, que foi o primeiro que nós lemos, onde diz que no final permanecerão 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Só que o autor, o apóstolo Paulo diz, porém, a maior delas é o amor. Em Mateus, no capítulo 24, diz que o amor de muitos se esfriará. Ora, se o amor de muitos vai se esfriar, logo você que é portador do amor pleno de Deus, porque você ama a Deus acima de todas as coisas, e você ama ao próximo como a ti mesmo, você está trabalhando dentro de uma tríade, Deus, o próximo e você, Deus e o próximo, Deus e você, e por aí vai. E eu vejo isso como um ciclo que precisa ser trabalhado todos os dias na vida dos filhos de Deus. Em 1 João fala assim, como você diz que ama ao seu irmão, estou trazendo para a minha versão, como você diz que ama o seu irmão, que não ama seu irmão, que está vendo e diz que ama a Deus que nunca viu? Você consegue perceber como precisa haver uma sintonia na frequência do verdadeiro amor de Deus? Só que eu nomeei de ladrõezinhos, pequenos ladrões, que roubam, que querem roubar esse amor, para que venha se esfriar esse amor. Na verdade, não vai roubar, não vai tirar de você, eles vão colocar uma placa que falte o contato, para que esse ciclo, esse amor gere, porque o amor, ele não é um sentimento, ele é um movimento, e tudo que se faz movimento gera energia. Ou será que eu estou enganado? Os conhecedores aí um pouco mais da ciência me falem. Se o amor é uma ação e uma ação é um movimento, então tudo que se move gera energia.
O primeiro ladrão, desculpa. Por que eu dei o nome de ladrão? Porque causa a impressão que te foi roubado. E às vezes nós pensamos que somos roubados, que é tirado de nós. Mas apenas é abafado. É colocado uma placa para roubar a sintonia, a frequência. A esperança é algo que o ladrãozinho da dúvida quer apagar da sua vida. Eu estou assistindo uma série, cara, série, viu? O Senhor do Sonho vai ter um embate com Lúcifer para resgatar um elmo. E no embate, aparentemente o Senhor do Sonho ele começa a querer ganhar, mas Lúcifer, através da sua astúcia, ele começa a vencer e começa a trazer palavras. O que é maior? O que é maior do que o universo? O que é maior antes da vida? O que é maior que uma bactéria? E começa a destruir um ao outro. E o Senhor do Sonho, ele fala assim, olha para Lúcifer, já na última cartada ele diz, o que é maior que a esperança? E aquilo, no filme, fez com que Lúcifer fosse derrotado. E quando eu vi aquilo, eu disse, uau! Sabe qual é a maior cartada que o diabo está querendo fazer? Apagar a esperança que existe dentro de você. Porque até o diabo tem uma esperança de dominar o mundo da maneira correta. Até o diabo, ele tem a esperança de roubar as expectativas que existem dentro de você. Até o diabo, ele tem esperança de roubar os sonhos que Deus tem para você. Mas se você carrega a esperança, conforme está escrito no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13, você vai entender que essa ferramenta, a esperança, é uma ferramenta que vai desatar não somente na sua vida, mas na vida de outros. Uma das primeiras coisas que se apaga para que o amor venha esfriar é tirar a esperança. E essa semana eu lutei a fio, mas não larguei a esperança de mim. Às vezes, nós perdemos os embates da nossa vida, porque deixamos a esperança ser pego. Ser pego pela dúvida. Os milagres virão acontecer, mas se você tem dúvidas, provavelmente milagres não acontecerão na sua vida. Mas se você carrega a esperança, conforme Deus libera, você atrai milagres não somente para você, mas para muitos. Diga-se de passagem, se você é uma pessoa que coloca a esperança, você libera a esperança que você carrega na vida de outros, os outros vão vencer, os outros vão conquistar, porém você pode perder. O que é que eu estou querendo dizer? Às vezes você acredita e tem esperança que dê certo para os outros e para você não. Porque às vezes você acha os outros melhores ou melhor que você. Só que no reino de Deus, quando nós temos a esperança no local correto,
ele nos leva a um nível de nos tornarmos um com Ele. Você consegue entender isso? O nível de ser um com Ele. O apóstolo Paulo fala sobre ser um com Ele, ser o corpo dele. E ser o corpo dele é saber que você é eficaz, sendo o dedo mínimo do pé, o dedinho mínimo. Eu não sei se você sabe, mas pessoas que têm problemas, que têm que amputar dedos, principalmente os dedos do pé, causa um desequilíbrio no corpo. Você sabia disso? Se falta um dedo, por mais que seja o dedo mínimo do pé, quando se é amputado, afeta o equilíbrio do corpo. Pesquise depois para você ver. Há um desequilíbrio. E às vezes Deus quer lançar que você seja uma esperança, que você tenha esperança dentro de você, para você fazer parte do corpo de Cristo. Mas você não quer ser o dedo mínimo. Você quer ser uma mão. Você quer ser uma cabeça. Talvez você queira ser a voz. Mas quando se entende que você faz parte do corpo de Cristo e você pega a esperança e coloca no local correto, você começa a obter o sucesso devido. Tiago 1,6 fala assim, coloca aí para mim, por favor. E eu tenho que correr. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Olha só. Se for analisar com toda a esperança, peça com fé, com toda a esperança, com toda a expectativa. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Você consegue entender o poder da dúvida, do que ela é capaz de destruir na vida de um filho? A dúvida causa medo e o medo pode nos paralisar. Por isso, a dúvida é inimiga, que nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós. Isso eu estou no primeiro nível. É a esperança. A dúvida, ela tende. Todos os dias nós temos um embate. Esse embate, queridos, é diário. Todos os dias. Quando a tua fé é desafiada, quando a tua esperança é colocada em um lugar onde Deus está prestes a ser glorificado, vem essa tal de dúvida para querer roubar, para querer tirar o nome de Deus sendo glorificado através da sua vida. A dúvida é tão violenta que às vezes você tem dúvida se pode participar da ceia ou não. E eu já tenho conversado com muitos irmãos, porque vêm cheios de dúvidas sobre a Santa Ceia. Agora imagine só, Jesus, no dia da ceia, ele sabia que ia ser traído, ele sabia que ia ser negado, ele sabia que ia ser abandonado. Mas ele não perdeu a esperança. A prova é tanto que ele pediu para que Judas o servisse. Você consegue entender o nível que temos que caminhar como corpo de Cristo para entender
que o amor de muitos pode se esfriar, porém o nosso não. Sim, o amor de muitos pode esfriar. Enche teu pulmão de ar e diz assim: porém, o meu não. Diga: eu não dou legalidade para que o amor de Cristo se apague em mim. Tem muita gente precisando da porção de amor que você carrega, querido. Tem muita gente, o mundo está precisando dessa porção de amor. O amor que destrói, o amor que desvencilha, o amor que tira todas as amarras, destrói tudo, aquilo que prende e traz a um nível de liberdade. Em Lucas 24, a partir do versículo 35 ao 49, eu não vou ler para não tomar muito tempo. É um momento em que Jesus tem um embate com os discípulos. E tem entre o versículo 38 e 43, Jesus chega para ele e deixa claro: por que vocês estão perturbados? Por que vocês estão tão duvidosos? O que está trazendo dúvida a vocês? Por que o coração de vocês está cheio de dúvida? Naquele momento em que ele é ressurreto, onde ele aparece, onde Tomé tem dúvidas, ele olha, está aqui, ó, sou eu, está vendo as marcas? Eu estou falando de homens que caminharam com Jesus. Estou falando de pessoas que viram, foram privilegiados. Sentaram lado a lado, cearam com o Rabi, cearam com Jesus, caminharam, viram Jesus caminhar sobre as águas, viram Jesus ressuscitar Lázaro, viram Jesus pegar um coxo e fazê-lo andar, viram Jesus pegar um cego e fazê-lo enxergar, viram Jesus pegar um homem de uma mão ressequida e fazer voltar ao normal, viram Jesus pegar uma mulher de um fluxo de sangue e ser curada. Estou falando desses homens que em determinado momento duvidaram. Porém, entenda algo. Diga assim: a dúvida faz parte. Diga assim: porém, não posso deixar ela me dominar. Um outro ladrãozinho que tem de barrar com a nossa caminhada e roubar a fé se chama o medo. O pastor Diego estava falando do exemplo de Jesus, caminhando sobre as águas, e Pedro foi o único corajoso. Se fosse lá no Ceará, eu ia dizer, foi o único macho. Perceba algo. Em Hebreus 11:6, coloca aí para mim. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário, preste atenção, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Não tem como você querer ter um relacionamento com Deus se duvida da existência dele na sua vida. Não tem como você dizer que ele é Senhor da sua vida se você duvida do que ele é capaz de fazer na sua vida e através da sua vida. Creia que ele existe e que se torna galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Que nós oramos aqui há pouco era orar e pedir que Deus nos presenteasse com presentes de cura na vida dos nossos irmãos. O problema é que às vezes a gente quer que seja só na primeira pessoa para nós, pastor Tiago. Ele é galardoador daquele que o busca. Assim, então eu quero um carro, então me dá um carro. E eu acredito que ele dá.
Se você trabalha da maneira correta, Ele vai te abençoar. Ou vai abençoar a vida de alguém para te ofertar. Eu creio muito no poder de Deus através disso. Mas eu também creio muito mais que Deus ele pode galardoar os seus para presentear outros. Jesus fazia isso. Ou será que eu estou enganado? Os nomes, as referências que eu dei aqui de pessoas o qual ele curou, será que não era um galardão, um presente que ele recebia dos céus e liberava sobre a vida dos outros? A igreja desse tempo, para se mover no amor, no pleno amor, ela precisa entender que tudo que ela recebe dos céus, ela precisa liberar a outros. Tudo que vem da parte de Deus, ela precisa também compartilhar com outros. Romanos 14, 23 diz assim: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Paulo está falando aqui sobre os costumes. Porque o que faz não provém de fé. Até para comer, até para as atitudes, precisa ter fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Você consegue entender? O tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos, diga assim comigo, evidenciar. Vamos, evidenciar a fé através das minhas atitudes, do amor que eu recebo da parte de Deus. Ei, o que vai mudar o mundo, o que vai transformar o mundo, e eu creio muito nessa na última onda de avivamento que está por vir. Ei, vai ser um amor. Porque se a Bíblia diz que o amor de muitos vai esfriar, é porque está vindo uma onda de amor para restaurar. Independente se o amor vai acabar, está vindo uma onda de amor que vai restaurar, que vai trazer a essência. Sabe, uma das coisas que rouba o amor dos filhos é algo chamado orfandade. E quando se trata disso, eu tenho muita convicção do amor que Deus tem por mim. Do amor que meu pai biológico tinha por mim enquanto vida. Do que ele fazia por mim. Só que, nesse tempo, o amor de muitos vai esfriar por conta da orfandade, da falta de uma paternidade de alguém, de um pai biológico, ou talvez até alguém que tenha uma figura paterna que exerça sobre a vida da pessoa para restaurar. Hoje em dia, na sociedade, um dos maiores conflitos que existem é a falta da referência paterna na família. Por isso que está essa confusão toda. E às vezes, quando nós falamos, quando em João declara que a todos o que os receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus, por não acreditar nisso, se perde o amor se esfria. Em Joel 2:28, eu acho lindo isso. Então, pode colocar, a minha versão vai ser um pouco diferente, diz assim: então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Aí vem a parte do texto que eu amo. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Perceba algo, quando diz assim, seus filhos e suas filhas profetizarão. Agora, como os filhos e as filhas vão profetizar, se não tiver um pai que instrua?
Como filhos e filhas irão liberar algo do céu se não tiver um que se posicione como um pai para instruí-lo em amor? E eu sei que isso está pesando aqui no coração de muitos, porque tem muita gente que não acredita na paternidade. E aqui eu quero abrir um parênteses. Me desculpe, é um problema seu. Eu acredito que Deus é meu pai. Eu acredito que eu sou filho, porque eu acredito na restauração que Ele tem feito na minha vida. Eu acredito no que Ele fez, na maneira como Ele restaurou a minha vida, como Ele me deu o senso de uma filiação espiritual, de uma filiação biológica. Eu acredito na restauração que Ele teve na minha família, no meu casamento. E minha filha é o que é hoje, porque ela viu em mim a referência de um Deus, o qual eu não podia ensinar, só consegui ensinar depois que apareceram mentores na minha vida, que me instruíram a isso. E você que é pai, existe algo nas suas mãos. A condição de instruir teus filhos a serem homens e mulheres que profetizam coisas do céu. Porque se não profetizarem coisas do céu, vão profetizar coisas de outro lugar. E pode acontecer isso se o amor for roubado. Para muitos é até difícil entender o amor de Deus como um pai. Em Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o Espírito produz, mas o fruto do Espírito, em outras versões, começa com o quê? Amor. Não adianta, para onde você se movimentar, para fazer a vontade de Deus nesse tempo, e eu acredito que desde sempre, você vai ter que mergulhar no amor. Ah, pastor, isso não é coisa para homem. É. Qual o problema de eu olhar para o pastor Tiago e dizer: Tiago, eu amo você? Qual o problema de eu olhar para o André e dizer: André, eu te amo? Qual o problema de eu olhar para o Felipe? Felipe, eu te amo. Não caiu nenhum pedaço de mim, pelo contrário, se estabeleceu algo da eternidade em mim. Logo, quando se estabelece algo da eternidade em mim, a fé, a esperança e o amor permanecem. Porém, aqueles que estão com o amor esfriado, você precisa ter coragem para dizer que o ama. Ei, há uma carência no mundo hoje. Existem muitos filhos e filhas que estão órfãos e estão esperando de pessoas que carreguem uma porção do alto para instruí-los da forma correta. Porque tem muitos por aí que não instruem da forma correta e vêm com laços para derrubar e querer destruir. Quando nós entendemos o verdadeiro amor, nós passamos a entender algo. A palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aquelas pessoas que duvidam